pessoal! Nesse vídeo nós daremos sequência ao balanceamento químico em meio ácido. Vale ressaltar que no vídeo anterior nós realizamos o passo 1, que é identificar a espécie que está oxidando e reduzindo. No segundo passo, nós já separamos as semi-reações conforme a oxidação e redução. Agora, no terceiro passo, nós temos que balancear as reações químicas de modo a adicionar, se necessário, a água para correção da quantidade de oxigênio e de hidrogênio e adicionarmos elétrons para corrigirmos a carga, ok? Bom, vamos começar então. Eu escolhi a reação de redução. Eu poderia começar pela de oxidação também, mas nesse caso eu peguei a de redução. Observem que nos reagentes nós temos 4 oxigênios e nos produtos nenhum oxigênio. Portanto, nós temos que adicionar a água nos produtos para corrigirmos a quantidade de oxigênio, certo? Bom, se eu tenho 4 oxigênios nos reagentes, eu tenho que ter 4 oxigênios nos produtos também. Então, eu tenho que adicionar quantas moléculas de água? Sabendo que cada molécula de água tem um oxigênio, nós então adicionamos 4 moléculas de água, desta forma aqui, ó. Observem que agora eu tenho 4 oxigênios nos reagentes e 4 nos produtos, ou seja, o oxigênio já está balanceado. Observem que eu tenho 8 hidrogênios nos produtos, em virtude da adição da água, e nos reagentes, nenhum. Portanto, nós temos que adicionar hidrogênio nos reagentes. Nós utilizaremos o H+ para fazer essa correção. Inclusive, vale ressaltar que o que diferencia o balanceamento em meio ácido do balanceamento em meio básico é que no meio ácido nós adicionamos H+, e no meio básico nós adicionamos OH-, certo? Então vamos lá. Se eu tenho 8 hidrogênios nos produtos, eu preciso de 8 hidrogênios nos reagentes. Então eu adiciono 8H+, ok? Agora vamos verificar se a nossa reação química realmente está balanceada. Vamos começar pelos reagentes. Observe que nós temos 4 oxigênios nos reagentes. Nós temos 1 manganês nos reagentes e 8 hidrogênios. Vamos ver agora nos produtos. Observe que nós também temos 4 oxigênios, 1 manganês e 8 hidrogênios. Ou seja, a nossa reação química está balanceada, ok? Em termos de elementos químicos. Porém, além de balancearmos os elementos químicos, nós também devemos nos atentar às cargas. Vamos verificar como que estão as cargas nessa reação. Vamos começar pelos reagentes. Eu tenho 8H+. Cada H+ é uma carga positiva. Então, nós temos 8 cargas positivas, certo? E nós temos menos 1 do MnO4-. Menos 1 com mais 8 é 7, ok? Então, a carga nos reagentes é mais 7. Vamos ver agora os produtos. Nos produtos, nós só temos o mais 2 de carga, certo? Vale ressaltar que a água é neutra. Então, em termos de carga, a nossa reação química não está balanceada, uma vez que nos reagentes nós temos mais 7 e nos produtos mais 2. O que nós vamos fazer para balancear essas cargas? Eu posso adicionar elétrons, certo? Bom, então, onde que eu adiciono elétrons? Se eu adicionar elétrons nos reagentes, então, de mais 7 vai para 2, certo? Porque mais 7 com mais menos 5, nós chegamos em mais 2. Se eu tenho mais 2 nos reagentes e mais 2 nos produtos, então eu consigo balancear as minhas cargas, certo? Então, observem que nos reagentes eu vou adicionar
5 elétrons. Vale ressaltar que, por que eu estou adicionando 5 elétrons? Porque se a minha carga estava mais 7 com menos 5, vai para mais 2. E eu já tenho mais 2 nos produtos. Então, em ambos os lados, a minha carga é mais 2, ok? Então, observe que nesse terceiro passo, nós temos que balancear tanto os elementos químicos como as cargas. E isso é para as duas semi-reações. Aqui, nós fizemos para a reação de redução. Agora, nós faremos para a de oxidação. Então, essa daqui é a nossa reação química de oxidação, certo? Observem que nos reagentes nós temos H2C2O4 e nos produtos nós temos apenas o CO2. Observe que a quantidade de oxigênio, ela não está certa, porque eu tenho 4 nos reagentes e apenas 2 nos produtos, certo? Bom, para eu corrigir isso, basta eu dobrar a quantidade de CO2, certo? Desta forma aqui. Observe que eu coloquei 2 antes do CO2, ou seja, eu multipliquei a molécula de CO2 por 2, porque desta forma eu terei 4 oxigênio nos reagentes e 4 nos produtos, uma vez que se cada molécula de CO2 contribui com 2 oxigênios, se eu dobrei ela, então eu tenho 4 oxigênios. Então, observem que tanto o carbono como o oxigênio, eles estão devidamente balanceados agora. No entanto, notem que nós não temos hidrogênio nos produtos. Portanto, nós temos que adicionar hidrogênios nos produtos. Para isso, nós podemos utilizar do H+, uma vez que a quantidade de oxigênio já está balanceada, certo? Então, por que eu prefiro adicionar e tenho que adicionar H+? Porque eu consigo balancear o hidrogênio, certo? E por que eu não utilizo a água nesse caso? Porque a quantidade de oxigênio já está balanceada, certo? Bom, se eu tenho 2 hidrogênios nos reagentes, basta eu adicionar 2H+ nos produtos, certo? Então, observem que agora a mesma quantidade de elementos químicos nos reagentes é a mesma dos produtos. Vamos conferir? Então, vamos calcular aqui. Ó, nos reagentes nós temos 2 carbonos, 2 hidrogênios e 4 oxigênios. Vamos agora nos produtos. Nos produtos nós temos 2 carbonos, 2 hidrogênios e 4 oxigênios. Então, em termos de elementos químicos, a nossa reação química está balanceada, ok? Agora, vamos analisar as cargas, certo? Observem que aqui nos reagentes, nós não temos nenhuma carga, certo? Nos produtos, vamos olhar. Nos produtos nós temos mais 2, certo? Que é a carga do H+. Como eu tenho 2H+, mais 2. O que eu devo fazer para corrigir essa carga? Eu posso adicionar elétrons nos produtos, porque mais 2 com menos 2 vai zerar, certo? E daí a minha carga vai ficar igual aos reagentes. Então, vamos adicionar 2 elétrons nos produtos. Então, agora, a nossa reação química está balanceada, tanto do ponto de vista dos elementos químicos como as cargas, ok? Notem que nós finalizamos dessa forma o terceiro passo, onde nós corrigimos tanto a reação de redução como a reação de oxidação. Agora, no quarto passo, nós vamos multiplicar uma reação pela outra com base no número de elétrons, certo? Como assim? Vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui as duas reações químicas.
químicas, tá? Então, a reação de redução e a reação de oxidação. Quantos elétrons nós temos na reação de redução? Lembrando que a reação de redução é a primeira, ok? Então, aqui na reação de redução, nós temos 5 elétrons, certo? Então, o número 5, ele vai multiplicar toda a reação de oxidação, que é a reação de baixo, certo? Então, vamos multiplicar o número 5 por cada uma das moléculas. Então, vamos lá. 5 vezes a molécula de H2C2O4 é 5H2C2O4. Lembrando que o 5 ele vai multiplicar os coeficientes estequiométricos. Como eu só tenho um H2C2O4, então 1 vezes 5, 5. Notem que eu tenho na reação de oxidação 2 CO2. 5 vezes 2, 10. Então, agora eu tenho 10 CO2. 5 vezes 2H+, 10H+. 5 vezes 2 elétrons, 10 elétrons, certo? Perfeito. Agora, nós temos que fazer o mesmo procedimento, porém, nós pegaremos o elétron da reação de oxidação e multiplicaremos pela nossa reação de redução, ok? Então, o número 2 vai multiplicar o coeficiente estequiométrico de cada uma das moléculas utilizadas na reação de redução. Então, 2 vezes 1MnO4, 2MnO4. 2 vezes 8H+, 2 vezes 8, 16H+. 2 vezes 5 elétrons, 10 elétrons. 2 vezes Mn mais 2, 2Mn mais 2. 2 vezes 8, 2 vezes 4 moléculas de H2O, 8H2O, certo? Então, nessa etapa, basta nós pegarmos o número de elétrons da reação química e multiplicar a outra reação química, isso de uma para a outra. Então, observem que agora nós temos justamente isso, a primeira reação e a segunda reação com os resultados da multiplicação dos elétrons, ok? Agora, nós vamos gerar uma única equação química. Nós somaremos essas semi-reações, certo? Bom, observem que tanto nos reagentes como nos produtos, nós temos 10 elétrons. Então, nós podemos cortar esses 10 elétrons aqui, ok? Bom, notem que de reagentes eu tenho essa espécie e essa espécie aqui. Nos produtos eu tenho essas espécies e essas espécies. Então, essas espécies que eu circulei, elas não são canceladas, por quê? Porque elas são únicas. Então, agora nós podemos escrever a nossa reação química com base nessas espécies aqui. Então, nos reagentes, quem que eu tenho? Eu tenho 5H2C2O4, certo? Nos reagentes da segunda equação, eu tenho 2MnO4- e 16H+. Então, esses serão os reagentes da minha reação química balanceada. Quem são os produtos que estão aqui nas semi-reações? 10 CO2, 2Mn mais 2 e 8 moléculas de água. Então, esses serão os produtos da minha reação química. Então, fazendo aqui a escrita, nós chegamos nesta equação química aqui. Observe que cada um dos termos consta na minha equação química. Então, essa daqui é a nossa reação química balanceada em meio ácido. Agora, nós temos que conferir se realmente a quantidade de elementos químicos e as cargas estão corretas. Isso nós faremos no próximo vídeo.